Dia 16 de abril. Capítulos de hoje: 2 Coríntios 12, Juízes 16 e 17. 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me essa ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela 3ª vez, e não lhes serei um peso, porque o que eu desejo não são os bens materiais, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo o que eu tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que eu os amo tanto. Devo ser menos amado? Seja como for, eu não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que eu lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós mesmos no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los, pois eu temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Eu temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Juízes 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-as sobre os ombros e as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar.
Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim, Dalila pegou as cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no interior do quarto, como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seus braços, como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano do seu tear e o prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois, prendeu-o com o pino do tear. De novo, ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias, ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe o seu segredo. O meu cabelo nunca foi cortado, pois eu fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e as suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo! Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram os seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu vitória contra o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: Tragam Sansão para que nos divirta! Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Põe as minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Eu quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente.
Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permite que, com um só golpe, eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e os outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes 17. Havia um homem chamado Mica que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse à sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar uma pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor do meu filho, eu mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. E o jovem respondeu: Eu sou levita, de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora eu sei que o Senhor será bondoso comigo, pois eu tenho um levita como meu sacerdote.